Olá pessoal, hoje mais um vídeo da série sobre esclerose múltipla. Vamos falar da epidemiologia, tá? Onde aconteceu, Ilhas Faroe, Islândia, Noruega. Vamos entender por que pega mais, tem mais em alguns países, menos em outros, tá? Assiste o vídeo até o final, é super importante. Eu deixo inclusive um comentário muito importante nos últimos segundos do vídeo. Mas antes, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve e roda a vinheta. Olá pessoal, mais um vídeo novo, mais um trabalho novo, mais um canal novo, tudo novo. Tenho certeza que você pode aprender muito com o tema do vídeo de hoje. Tenho certeza que eu vou te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida e talvez até se curar. Ajuda a gente, já temos uma placa, vamos buscar as próximas. Então, traz alguém, ajuda, curte, compartilha, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal. Bem-vindo ao vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriana Amaral, Saúde e Fisioterapia, aqui no canal. Hoje, mais um vídeo da nossa série sobre esclerose múltipla. Primeiro, queria convidar você a assistir os anteriores, tá? É importante você entender como é a patologia, como ela funciona, como é a doença, a introdução, né? Para você estar chegando. Hoje a gente vai falar da epidemiologia, tá bom? Infelizmente, os dados no Brasil não são, assim, tão confiáveis. Então, eu vou usar outros dados para vocês entenderem, mas eu vou falar que não é muito diferente, tá? Então, nos Estados Unidos, tá? Na verdade, no mundo, tá bom? Você tem algumas áreas com mais pacientes com esclerose múltiplas e outras áreas com menos esclerose múltipla, tá? Ao longo da série, você vai estar entendendo como isso acontece, o porquê, de que forma, tá? Então, nos Estados Unidos, uma área de alta frequência é o norte dos Estados Unidos, o norte da Europa, o sul do Canadá, na Nova Zelândia, o sul da Austrália, tá? Então, quando eu falo áreas de alta incidência, nós estamos falando de pelo menos 100 casos a cada 100 mil habitantes. E as áreas de baixa incidência, nós estamos falando de 30 casos a cada 100 mil habitantes. Só que a população nossa é na casa do bilhão de pessoas. Então, quando você olha, a gente tem aí alguns milhões de pessoas com esclerose múltipla. A gente tende a achar que são poucas, são na sua cidade. Mas quando você começa a somar, você começa a perceber que numa cidade de 100 mil habitantes, eu tenho 100 pessoas. Então, eu tenho uma pessoa para cada 1000 habitantes. Né? Não é pouco não, hein? Eu vou falar, meu bairro aqui tem mais de 1000 pessoas. Se eu procurar, eu acho um. Então, mas tem as áreas de baixo? Tem. Que nós vamos ter uma pessoa a cada 3.000 habitantes. Como eu disse, o meu bairro aqui tem umas 5.000 pessoas. Se for uma área de baixa, talvez eu ache 2. Se for uma área de alta, tá? Que não vem ao caso, eu vou achar 5. E pode ser o seu vizinho, pode ser o seu familiar. Mas vamos entender, tá bom? Na Ásia e na África, por exemplo, a gente tem uma taxa menor, de 5 por 100 mil. Isso acontece porque a maioria das pessoas que pegam essa patologia são brancas. Elas não são nem amarelas, e peço desculpa, né, aos asiáticos, e na maioria das vezes não são negras. Tem um dado, por exemplo, um negro americano, tá bom, nos Estados Unidos, ele tem 50%
menos chance de pegar do que um branco americano morando na mesma cidade, se pudesse ter a mesma profissão, a mesma família, etc. Só por ser negro ele tem 50% menos chance, tá? E na maioria das vezes pega um pouco mais leve. Vamos entender por quê, tá? A esclerose múltipla, ela afeta predominantemente as populações brancas. Os negros demonstram aproximadamente metade do risco de aquisição da doença. Alguns estudos de imigração indicam que o risco geográfico do local de nascimento do indivíduo é mantido se a migração ocorreu após os 15 anos de idade. Então, quando essa pessoa mudou de lugar, criança, mas se ela veio morar ali depois dos 15, tá? É diferente. Indivíduos que migraram antes dessa idade assumem o risco da nova localidade, tá? Foram descritas duas epidemias de esclerose múltipla na literatura. Uma nas Ilhas Faroe, ao longo da costa da Noruega, e uma na Islândia, em seguida a ocupação pelos soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Esses estudos epidemiológicos emprestam apoio de que a esclerose múltipla é uma doença adquirida e transmissível, tá? Então, o que nós estamos falando? Se você assistiu o outro vídeo, nós tínhamos um outro caso, desde o século XIX, tá? Foram descritos os primeiros casos. Porém, nós tivemos uma epidemia. Durante a guerra, tropas, né, americanas, inglesas e canadenses ficaram estabelecidos, tá, nas Ilhas Faroe, e elas voltaram para sua casa pós-guerra, e depois de um tempo todos aqueles homens começaram a desenvolver. Tudo bem? Então isso mostra que ou tem algum bicho lá, vírus, bactéria, alguma coisa, que eles entraram em contato e desenvolveram. Porém, os moradores não desenvolvem. Então nós estamos falando o quê? Que esse pessoal desenvolveu, por quê? Eles tiveram contato com o vírus, assim como esses, porém, tinha alguma coisa na genética, no DNA, no sistema imune, que não os protegeu. E quem mora ali tem essa proteção estabelecida. Então, ou nós temos um vírus que está lá para todo mundo e essas pessoas se adaptaram, ou nós temos um vírus bobinho. Quando eu falo vírus, pode ser bactéria, pode ser qualquer coisa, tá bom? Só estou usando a palavra por falar. Alguma coisa tem que essa população predominantemente branca que mora ali desenvolveu. Isso vale também aqui no Brasil, tá? Então, muita gente pegou ao mesmo tempo. Isso demonstra que estavam em guerra, malnutridos. Não sei, até hoje a gente não sabe por quê, tá? Que as pessoas que foram pegaram e elas acabaram trazendo isso e depois esparramou. Adriana, então eu não posso ter contato com essas pessoas. Não tem, não é considerado uma doença que passa, que pega, tá? Provavelmente eles tiveram contato com algum alimento, algum bicho, alguma coisa que começou, tá? Mas se eu for lá eu vou ter também. Não, eu tenho contato com a pessoa, não quer dizer.
Ah, então eu nunca vou viajar para essas Ilhas Faroe, né, perto da Islândia ali, na Noruega. Nós estamos falando de um surto. Então eu imagino soldado fraco, cansado, estressado, malnutrido, né? Por isso tivemos o surto. Hoje a gente não está em guerra, né? Na verdade tem algumas aí pelo mundo, mas então a gente não tem tido surto. Continuam pessoas viajando, continuam pessoas morando lá. Então isso foi descrito na literatura e nós usamos para entender como essa doença passou, tá? Aí eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito que se tiver o vírus e você não tiver predisposição, não dá nada. Eu acredito que você tem predisposição e não tiver contato com o vírus, não dá nada. Eu acredito que você tem predisposição, mas se tiver contato com vírus fraquinho, murchinho, também não dá nada, tá? E eu acredito por quê? Porque eu trabalho há 32 anos com isso. Mas isso sou eu que acredito. Tudo bem? Tá? E o objetivo aqui é fazer com vocês na literatura. Então, estou até com o livro aberto para passar as informações de uma forma que vocês entendam. Tá bom? É isso. Se você gostou, deixe o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve, deixe o seu comentário. Tá bom? Ajuda a gente a crescer. Vamos junto. Adriano Amaral, esclerose múltipla, epidemiologia, aqui no canal. Até a próxima! Olá, pessoal! Agora que você acabou de assistir o nosso vídeo, que você já nos ajudou, tenho certeza que você se inscreveu, que você nos deu este prazer, né, que a gente nos ajudou a ter mais uma dessa. Vai lá no nosso site. Lá você vai encontrar livros, cursos, artigos, tem muito material, tá? É no www.adrianoamaralfisioterapia.com.br ou nas nossas redes sociais. Tenho certeza que você vai nos ajudar, que você vai encontrar o que você está procurando. Adriano Amaral, Saúde e Fisioterapia, né? Aqui no canal. Até a próxima!